Boa noite a todos, queridos. Graça e paz, amém? Então, nós estamos na série de mensagens, uns aos outros. Dentro disso, irmãos, eu queria só, antes da gente começar a palavra, só compartilhar um pouquinho, o que o Senhor tem falado com nós a respeito dessa mensagem. Essa série tem, falado muito em nosso coração, muito mesmo, sabe? Tem sido rico porque é muito bom, irmãos, aprender toda a parte da teologia, das escrituras. O ensinamento ele é rico, ele é poderoso e nós amamos isso. Só que o maior desafio não é ler bons livros, boas teologias, irmãos. Não é. O desafio não é ler livros difíceis, teologia sistemática, irmãos, ou todos os livros que expressam as escrituras e às vezes até complicam um pouco o entendimento da igreja. Mas a gente pode tem bons livros que nós lemos, irmãos. Para nós prepararmos as mensagens, nós temos bons livros que nós partilhamos, irmãos. É muito bom. Mas o desafio nosso como igreja não é a leitura, mas sim a prática, irmãos. E eu tenho amado essa série porque a série uns aos outros vai para a prática da vida da igreja, irmãos. A gente sai do campo, só do tudo aquilo que nós estamos aprendendo, toda a construção, desde da obra da redenção, desde a criação até o final da consumação de todas as coisas. Muito, muito bom. Nós precisamos compreender as escrituras, nós precisamos saber mais sobre o plano de Deus, o propósito de Deus para nós, mas o desafio para nós é sim colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E dentro disso aí, eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco mais dessa série. Fiquei muito empolgado com a palavra do pastor Chris semana passada. O pastor Chris falou sobre não invejeis, não julgueis e não vos queixeis uns dos outros. Falou sobre murmuração, falou sobre inveja. Palavra difícil, irmãos, que vem para o nosso coração. E, irmãos, eu tenho uma notícia boa para você. Só vai apertar ainda mais, irmão, porque hoje eu vou falar sobre não falar mal uns dos outros, não morder uns aos outros e não provocar uns aos outros, irmãos. Olha que bênção. Quantos estão preparados para essa palavra abençoada, irmão? Glória a Deus. É sobre isso. Nós vamos falar de não falar mal um do outro aqui hoje, irmãos. E vocês estão tranquilos, irmãos? Então, desde já, eu vou falar que não é nada pessoal, irmãos. Eu sempre tenho que explicar. Já basta o meu jeito sanguíneo de trazer, de trazer a palavra. E aí, falando sobre isso ainda aí, eu peço que os irmãos entendam que não é pessoal, irmãos. É intencional. É intencional. Antes que ela vai servir para nós aqui, para vocês, tem servido para mim isso, irmãos. E nós precisamos mudar a nossa forma de pensar sobre a igreja, irmãos. Porque, como nós temos falado, não dá mais para ser um tipo de igreja que nós temos visto hoje, dentro da nossa cidade, ou dentro do Brasil como um todo. Nós estamos cansados desse tipo de igreja, irmãos. E eu venho hoje com muito amor, irmãos. Vou tentar ser o mais delicado possível para poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem nos apertado em relação à vida da igreja. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor Jesus, te agradecer, Senhor, pela tua bondade, Senhor, nesse lugar. O Senhor está aqui conosco. O Senhor está no meio da família de Deus, Senhor. O tabernáculo de Deus está aqui, não sou eu sozinho, mas é nós, sendo o templo do Senhor. E o meu desejo é que a glória do Senhor continue em nós nessa noite. E que o Senhor, através do Espírito, possa fazer com que a nossa mente seja transformada, o nosso falar seja transformado, a nossa forma de olhar, a nossa cosmovisão seja transformado, as nossas intenções, o nosso coração seja transformado pelo poder da obra do Teu Santo Espírito. Não é por palavras lindas, não é por uma teologia refinada, Senhor, mas é pelo poder do Teu Santo Espírito em nós e através da vida da igreja, Senhor. Por isso tenha liberdade nessa noite, Senhor, como o Senhor já tem tido nesse lugar. E, Senhor, que o Senhor venha falar em nossos corações, para que a gente possa sair daqui doendo um pouco mais, mas transformado, lavado pelo sangue do Senhor e transformado pelo poder das Escrituras, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém e amém. Irmãos, abra para mim a palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, versículo 11, irmãos. Antes de ler, eu só queria uma rápida introdução. A base da série uns aos outros
fala sobre comunhão e mutualidade. Nós já falamos várias vezes que comunhão não é só passar tempo. Comunhão, no sentido da integralidade da palavra, o que é mais do que só passar tempo, comer algo legal, ter uma mesa bonita. Comunhão é quando nós nos misturamos um com o outro, irmão. Tendo tudo em comum, construindo uma vida em comum, partindo das alegrias, partindo das dores. E mutualidade fala de algo recíproco, irmãos. Tudo que nós fazemos precisa ser recíproco na vida da igreja. Por quê? Porque nós somos um corpo. E no corpo, quando nós entramos no âmbito dos órgãos, todo órgão ele dá e faz o quê, irmão? E recebe. Se só um órgão só dá, o que vai acontecer com ele? Vai explodir, irmão. Ele precisa. Mas e também todo órgão que só dá e não recebe, o que vai fazer, irmão? Vai chegar uma hora que ele vai ressecar, porque não tem o que receber, não tem recebido. Então, dentro do organismo do corpo, que nós somos o corpo do Cristo, amém, irmãos? Nós precisamos dar e receber. Mutualidade, reciprocidade. Irmãos, a palavra de Deus fala que é melhor fazer o quê, irmãos? Dar do que? Só que é importante aprender a receber, irmãos. Porque você só consegue dar o que você tem recebido, irmãos. Então, se nós, pastores, ministros, não temos tempo com o Senhor, na nossa vida em casa, nossa vida de oração, nossa vida no jejum, na palavra de Deus, para receber do Senhor, vai chegar uma hora que vai acabar o que entregar, irmãos. Ou a gente vai entregar o que a gente tem visto que tem entregado. Mas como nós temos falado, nós precisamos viver o que nós estamos falando. E eu estou nervoso de falar o assunto com vocês hoje, irmão. Porque é um assunto de extrema importância, mas uma dificuldade, irmãos. Por quê? Porque, irmãos, falar mal uns dos outros, todos nós já falamos e ainda fazemos, irmãos. E nós vamos olhar nas Escrituras que aquele que consegue domar a sua língua, irmãos, perfeito o homem é. E a gente quer ser cristão perfeitos. E nós vamos aprender que só há uma forma de ser perfeito. Quando nós domarmos o quê? Irmãos. Mas vamos ler o que Tiago vem falar. Nós vamos falar bastante sobre a carta aos Tiagos. Eu estou lendo na NAA, versão NAA. Tiago, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim a palavra de Deus. Irmãos, não falem mal uns dos... Irmãos, é o quê? É um imperar. É uma ordem, irmãos. Ele não está falando para você pensar se você vai falar ou não. Pense bem antes de você falar. Não, irmãos, não falem mal uns dos outros. É ordem, irmãos. Olha só. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas o quê? Juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode o quê, irmãos? Salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu? Nossa. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Difícil, irmãos. Sabe por que é difícil, irmãos? Tiago estava falando aqui para a igreja. Entenda bem. Estava falando para o cara que não, é para a igreja. Só que, irmãos, uma das coisas que nós precisamos tomar cuidado em relação a isso, porque nós sabemos a importância e o poder que o falar tem. O falar tem poder para trazer vida e trazer o quê, irmãos? Falar. É muito mais doloroso ouvir algumas coisas do que tomar um tapa de alguém, irmãos. Porque o tapa passou vermelho, passa a dor rapidamente. Mas a palavra ecoa, fica. E muitas pessoas estão presas no passado, cheias de depressão, porque estão com palavras que estão aí, ó, ecoando. Às vezes da família, às vezes dos pastores que tiveram, líderes que tiveram, amigos que nunca foram amigos. Estão ecoando, estão matando a igreja. Aqueles que estão vivendo a vida da igreja. Mas, irmãos, qual que é a preocupação dentro da nossa igreja? Família Nazarena. Hoje, nós temos um problema em tudo isso, que é o que? Quando a gente quer ser sutil em algumas coisas, sabe? Meu maior medo é que nós somos sutis em várias coisas. Eu não falo, irmão, mal do irmão, mas eu comento. Sabe, irmão? Não, eu não falo mal do Fabinho. Fabinho, não. Mas eu comento do Fabinho na roda da minha família. Mas na família pode, né, pastor? Com a minha esposa. Pode, né, irmão?
Não, aí junta eu e o Cris, pastor da igreja. Nós falamos dos irmãos, amém, irmão? Começa de nós aqui. E nós precisamos tratar assuntos, meus irmãos, da vida da igreja, irmãos. E qual é o cuidado que nós temos que ter? Às vezes nós somos sutis, irmãos, mas já estamos tão que nós, sem querer, estamos aí, ó, falando mal, comentando, irmãos. E esse é um dos maiores problemas da vida da igreja, irmãos. Porque é algo sutil, Dani. Isso aí ninguém vê. Porque começa dentro de nós. Pode ser que você esteja aí falando, ó, esse pastor, o que ele está falando? Pode ser, irmão, não sei seu pensamento, irmão. Eu não conheço você. E não vou me ousar dizer, olha, se você pensar, Deus vai me... Não vou, irmãos. Eu não te conheço. Eu posso estar falando aqui, quem conhece dentro de nós, irmão? Cabeça, coração, irmãos. Por isso que é algo muito sutil em nós, irmãos. Os comentários que nós... Não, mas é construtivo. Será, irmãos? Não, mas só é construtivo quando você fala por irmão. A partir de você não falar por irmão, não tem nada construtivo, irmãos. Irmãos, de todo o meu coração, eu venho aqui com um apelo a vocês. Para que nós possamos permitir mudar a nossa forma de pensar nessa noite. O ano de 2024 vai ser um ano ímpar na família. De nós darmos o passo se nós vamos querer avançar para ser uma família ou não. E essa série veio à tona, irmãos. Porque ela começou a mexer com a gente, irmãos. Falando sobre inveja, sobre não murmurar, sobre amar, sobre cuidar dos órgãos vitais. Nós vamos ter que ter coragem de dar um passo junto, irmãos. Nós não vamos dar passo sozinhos, irmãos. Nós não vamos dar, senão nós vamos morrer. Nós queremos dar um passo com a igreja. Diaconia, coordenação, todos aqueles que trabalham em prol da família. Nós precisamos dar um passo juntos, para se realmente a gente vai querer avançar na vida em família, irmão. Eu sei que nós vamos dar esse passo, eu creio, em nome de Jesus. Mas por que juntos? Porque a vida da igreja é muito séria. E nós precisamos derrubar todos os muros sutis no meio de nós, irmãos. Não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmãos. Eu gosto muito da carta de Tiago. Por quê? Porque ela é muito prática. Tiago, ele não vai no campo do ensinamento refinado, sabe, irmão? Sabe, ele vai para a prática da vida da igreja. Alguns falam que o livro de Tiago é comparado ao Sermão da Montanha, irmãos. Porque ele vem tratar assuntos importantes sobre a prática da vida, do reino de Deus, da cultura dos seus. Ele vem. Irmãos, dentro disso, Tiago, eu coloquei, ele tange os grandes temas da vida cristã de forma clara, direta e rica. Tiago não está preocupado com a prática do cristianismo. Para ele não basta ter um credo, fazer uma profissão de fé ortodoxa. É preciso viver de forma digna do evangelho, irmãos. É sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. É sobre essa integridade da vida em família. De quem realmente nós somos quando ninguém nos vê. Do que pensamos no nosso pensamento sozinho, irmãos. Do que nós pensamos uns dos outros, irmãos. Do que nós falamos no nosso subconsciente. Do que nós compartilhamos nas nossas casas, nas nossas mesas, no almoço de domingo, irmãos. Sobre quem nós estamos falando. Por que estamos falando. Irmãos, de todo o coração, irmãos. É um apelo para nós mudarmos de vez, irmão. Para sermos a igreja gloriosa. Não dá mais para a gente agir sutilmente através de algumas coisas, irmãos. E posso falar para você, eu estou cansado de conversinha no meio das coisas, irmão. E aí eu tenho que segurar o meu lado sanguíneo, porque eu quero sentar para resolver logo, irmão. E aí eu sou o tipo do cara que manda uma mensagem, eu apago. Manda outra mensagem, eu apago. Até acalmar eu. Irmãos, de todo o coração. Não dá mais. Eu voltei de viagem, irmãos, de todo o coração. Eu estava na viagem e já veio algumas coisas para mim. Da vida. É normal, irmãos. O pastor Cris falou que semana passada que quanto mais pessoas se reúnem, mais o que tem? Problema, irmãos. É normal. Eu sou o primeiro a dar problema. Irmãos. Sou o primeiro. O pastor Cris é o segundo. Nossas esposas, terceira, quarta. Começa de nós, irmãos. Depois vem para a diaconia. Dá tudo problema também, irmão. Já. Tem tudo rocinho bonito aqui, vai dar trabalho, irmão. Né? Mas, irmãos, o que eu estou querendo trazer nesse início, irmão? Antes da gente entrar, nós vamos falar de bastante coisa, irmãos.
é que eu estava na viagem, irmãos. E assim, irmão, de coração, tem coisa que vem, o Senhor traz para nós, irmão. E aí eu voltei aqui, e aí tem um culto, já acontece um problema, tem uma coisa, acontece. E eu vim de viagem tão cansado, irmão, que, cara, eu briguei com a minha esposa um dia, irmão, já voltando de viagem. Porque ela começou a trazer algumas coisas para mim, tão pequena de problema na igreja, que eu falei, eu não aguento mais ter que resolver esses problemas. Mas por que eu tô falando isso, irmãos? Não dá mais pra gente ficar nas... Sabe, irmão? Não dá mais, vai ter probleminha um com o outro, irmão, sem a gente conversar um com o outro, irmão. Sabe, irmão, eu tô na seguinte opinião, que se alguém me falar alguma coisa de um problema, eu falo assim, ó, você vai sustentar? Porque eu vou chamar o irmão. Ah, não vou, então não fala. Então eu prefiro não ouvir, irmão. Porque tem que ser assim, irmão. Para não acabar o problema de falar mal um do outro, que é o quê? Fofoca, irmão. Trazendo no português, falar mal um do outro é fofoca, irmão. Aí tem que ser assim, ó. Você vai sustentar? Porque eu vou chamar o irmão lá entre nós três, que nós vai conversar. Eu tô nesse ponto já, irmão. Paulo, quando vai falar essa igreja de Coríntios, fala de família de Clói, certo? Eu sei que Paulo falou, família de Clói, eu vou colocar na carta para vocês, tá? Beleza, pode colocar lá, tranquilo. Assume o BO. Porque, irmão, não dá mais. Não dá mais. Para nós ficar, é verdade, irmão. Só que daí eu vou falar assim, e agora? Como que eu vou falar pro irmão? Porque ele não veio em mim, veio em você. Ou você resolve o BO, ou eu vou ter que falar que você falou para mim. Sabe, irmão? Então, por favor, nós precisamos... E para nós não chegar nesse ponto, nós precisamos parar de falar mal um do outro. É simples. Vocês estão entendendo, amém, irmãos? Capítulo 3, versículo 1 de Tiago, irmãos. Nós vamos falar um pouco sobre a língua hoje, irmãos. É sobre isso que nós vamos falar. É difícil, irmão, mas nós vamos falar sobre ela. O poder que ela tem para curar ou para matar, irmãos. E a responsabilidade que nós temos quando falamos, irmãos. Eu tenho aprendido a ficar quieto, irmãos. Capítulo 3 da carta de Tiago, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 11, diz assim a palavra de Deus. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres. Olha o que ele vem falar, irmão. Sabendo que seremos julgados com mais rigor. Eu amo, quanto mais mestre, melhor, irmãos. Aí vai ser julgado por isso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo que, irmãos? Perfeito. Capaz de refrear também todo o... Poderoso, né, irmãos? Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Poderoso, irmão. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta, irmãos. Ora, a língua é um fogo. É um mundo de maldade, irmãos. Olha o que Tiago vem falar, irmãos. Meu Deus do céu. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, irmãos. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno, irmãos. Irmãos. Por isso que eu estou nervoso, irmãos. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheia de veneno mortal, irmãos. Com ela bendizemos o Senhor no domingo à noite, Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas nas mesas, na janta, no café da manhã, criadas à semelhança de Deus. Criadas à semelhança, pessoas que são imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Eu imagino o Tiago falando isso aí, escrevendo essa carta. Possesso, irmãos. Igual eu, irmãos. Deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Irmãos, é muito sério, não é, irmãos? Então vamos lá. Nós somos o corpo do Cristo. Amém, irmão? Amém ou não, irmãos?
Dentro do corpo, nós falamos aqui que nós temos os membros, que não precisam ser honrados, mas nós temos os órgãos vitais. Amém ou não? Agora, irmãos, eu estou falando de um membro, que é um dos pequenos membros do nosso corpo, que é a língua. Só que, irmãos, uma coisa é interessante, eu tenho aprendido, irmãos. Como eu falei, lógico, nós falamos sobre aqui, né, sobre os temperamentos, mas isso não pode reger a vida do cristão, porque todos nós morremos na cruz do Cristo, amém, irmãos? Pode ser colérico, pode ser sanguíneo, pode ser o que for, mas Deus nos deu os temperamentos para a obra dele mesmo, para a glória dele, irmãos. Mas nós sabemos que a cada pessoa de temperamento diferente tem suas coisas boas, mas tem suas coisas o quê, irmãos? Ruins, faz parte. E aí a cruz está ali para o quê? Para nós morrer para tudo aquilo que é ruim. Para nós poder viver essa vida maravilhosa em comunhão. Essa família de Deus. Os filhos amados do Senhor. Irmãos, eu estou falando de um membro pequeno. Que a palavra de Deus fala que é difícil de ser domado. Só que, irmãos, a palavra de Deus fala que a nossa boca só fala o que, irmãos? O coração está... E é ali que nós vamos começar a encontrar algumas saídas para que a nossa boca seja domada pelo poder do Espírito, irmãos. Nós vamos entrar aqui, irmãos. Eu tenho bastante assunto, mas eu quero passar com vocês rapidamente, né? Tiago, ele vem corrigir um dos maiores problemas da igreja. A língua, irmãos. Tiago, a carta de Tiago é a carta que mais fala sobre o poder que tem uma palavra lançada, irmãos. E como nós lemos, nós vamos passar de texto a texto, versículo a versículo de forma rápida. Nós entendemos que a palavra, a língua, o falar, as palavras lançadas, ela tem vários poderes. Bons, mas ruins. Mas olha o que Provérbios, Salomão vem falar em Provérbios, capítulo 6, no versículo 16. Nesse capítulo 6, versículo 16, fala de 7 pecados, irmãos. 6 que Deus reprova, mais um ele detesta, irmão, que ele odeia, irmãos. E olha o que vem falar do 16 ao 19. 6 coisas o Senhor Deus odeia. Uma 7ª, a sua alma, o quê? Vamos ver o que é isso. Olho cheio de orgulho. Primeira coisa. Segundo, olha a mardita aí. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que faz planos perversos. Pés que se apressam a fazer o mal. 19. Testemunha falsa que profere o quê? Língua. E o que semeia discórdia entre? Desses 7, 3 disso fala sobre o poder da fala, da língua, irmãos. O que nós falamos. Então, irmãos, vamos ser aqui o mais claro possível. Nós percebemos que o Senhor odeia pessoas que falam mentiras, que tratam testemunha contra o outro e fazem que os irmãos vivam de forma, desentendam, que haja briga entre os irmãos. Deus odeia. Irmãos, e esse pecado de falar mal do outro, nenhum daqui é livre, irmãos. Que difícil é domar ela, irmãos. E eu sei que eu vim falar para os irmãos que são maduros, irmãos, e eu não vou falar. Irmãos, e aí entra a parte. Se você não fala, homem perfeito você é, mulher perfeita você é. Você precisa nos ensinar. Provérbios 6, irmãos, ele vem falar sobre coisas que o Senhor odeia, da prática, da vida da igreja, né, da vida, irmãos, né, em si. E fala de 3 práticas que nós vemos dentro da igreja, irmãos. Pessoas que mentem, testemunha falsa que diz mentira, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Coisas, irmãos, que está no meio de nós aí rodando as mesas. E aí eu tenho mais medo ainda, por quê? Porque nós falamos que nós somos a igreja da mesa. Até que ponto a mesa está glorificando a Deus ou está dando voz ao Satanás e ao inferno, irmãos? Porque a palavra de Deus fala que a própria língua perdida, ela é inferno. Ela traz fogo no meio da igreja, irmão. Fogo de separação, irmãos. É duro, irmãos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos praticando na família Nazareno, através das mesas. Irmãos, eu tenho 34 anos de idade, eu sou da igreja desde pequeno.
Eu vivi a vida da igreja desde pequeno, rato de igreja, menino de igreja, tudo a igreja, tudo, irmãos. Irmãos, eu já vi a igreja passar por muitas estações, mas em todas as estações a língua é maldita, estava lá, acabando com a vida da igreja. Sempre, irmão. Pode ser da igreja mais pentecostal que for, a mais presbiteriana, mas é um veneno. E muito disso nós vamos falar um pouco em Gálatas capítulo 5. As obras da carne, irmãos. Muitas delas têm levado nós a pecar contra o irmão, falando mal por muitas coisas. Olha o que Tiago vem falar. Capítulo 1 de Tiago, versículo 26. Olha que poderoso, irmãos. Se alguém se supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está o que, irmãos? Enganando a si mesmo. A sua religião é o quê? Pode ser o maior doutor. Mas se nós não conseguimos controlar a nossa língua, irmãos, a religião é vã. Irmãos, de todo o coração, tudo que nós praticamos na vida da família, irmãos, vai ser vã se nós não conseguirmos segurar a nossa língua, irmãos. Pode tocar bonito, irmão. Pode pregar, irmão. Pode fazer todo mundo chorar, irmão. Se nós não conseguimos domar a nossa maldita da língua, irmãos, em falar uns dos outros, é vã o que nós praticamos, irmãos. E Tiago vem combater com força, irmãos. Por quê? Porque não dá mais para nós ser assim. Esse mandamento mútuo em falar o que nós não devemos fazer. Só que a maior dor minha é que eu não consigo controlar a sua mesa, irmãos. Eu não consigo controlar onde você trabalha. Porque tem muito lugar onde nós trabalhamos e nós trabalhamos com irmãos que é lugar de fofoca, irmãos. Só que eu não consigo controlar. Não consigo. Mas o Senhor tem visto todas as coisas, eu tenho falado, eu tenho conversado com o Senhor Cristo. Irmãos, e aquilo que é sutil, é algo tão interno de nós, que ninguém vê, irmãos. A gente pode se passar por tudo, irmãos. Eu posso estar aqui, irmãos, pregando para vocês, mas por dentro, vocês não me conhecem, irmãos. Só que nós temos um Deus que sonda a nossa vida, irmãos. E é nesse lugar que nós precisamos alcançar essa vida em igreja. Ele conhece você, irmãos. Não adianta falar bonito, irmãos. Não adianta dar boas aulas. Não adianta cantar canções cristocêntricas se nós continuamos a falar mal uns dos outros. Não adianta ser bons professores de escola de crianças. Não adianta ser bons diáconos. Não adianta ser bons pastores se nós ainda estamos presos à maldita língua. E como nós gostamos, irmão, de comentar. Não falar mal, de comentar. Como eu falei, irmãos, Tiago veio combater isso através do Evangelho. Tiago, ele vem eliminar algumas coisas da igreja, irmão. E se Tiago estava falando isso para a igreja, é porque naquela época já o que, irmãos? Já acontecia, irmãos. Nós estamos falando da igreja primitiva, irmãos. Da igreja rica. Da igreja, como o pastor Cristo falou semana passada, que ela crescia de tal maneira, irmãos, que ele levantou ali alguns diáconos, irmãos, para mais de 3.000 pessoas, irmãos, e a igreja não parava de crescer, porque a perseguição estava acontecendo, irmão, sabe? E naquela época, os discípulos, esses homens poderosos já estavam, irmãos, combatendo males dentro da igreja, irmãos. E parece que é igual hoje, irmãos. Parece que nós estamos vivendo a mesma coisa. Voltando em Tiago, capítulo 3, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, nós tivemos uma época de todos querem ser mestres, irmãos, e nós aqui ficamos felizes. Você quer ser mestre? Glória a Deus. Só lembre de algo, será mais cobrado de nós. Irmãos, vamos ser sinceros, vocês já passaram aqui, maioria que passou por outras denominações, porque nós conhecemos vocês. E vocês sabem qual o poder o pastor tem com o microfone na mão. De levar a igreja, ela ser uma igreja cristocêntrica e apaixonada pela volta de Jesus, e uma igreja que só olha para o seu próprio umbigo, que alimenta só você, que não se importa com a vida em família, que ela quer continuar ganhando muito dinheiro, para ela poder continuar sendo muito farol na cidade, mas que não transforma ninguém, irmãos. Nós temos o poder, irmãos. Está na nossa mão.
Só que Tiago vem falar assim, olha, toma cuidado se você quer ser mestre. Porque de nós será muito cobrado, irmãos. Por isso, irmãos, você quer partir de uma vida de mestre na família, glória a Deus, nós queremos. Mais homens e mulheres apaixonados pelas Escrituras, que amam ensinar o Evangelho de Deus. Só lembre de algo, vai cair sobre nós. Mais responsabilidade, mais cobrança, irmão. Nós precisamos entender que todos nós vamos prestar conta do que nós falamos. E Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: pelas nossas palavras seremos inocentados e pelas nossas palavras seremos condenados, irmãos. Só que no versículo 2, irmãos, ele vem falar de algo, ele fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, irmãos. Irmãos de coração, qual é o propósito da igreja? Efésios capítulo 4, chegarmos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Vamos conseguir chegar sozinhos, irmãos? Vamos conseguir como? Juntos. Irmãos, comece a analisar, você que já leu o Evangelho, as Escrituras, Jesus, ele não jogava conversa para formas. Pega as Escrituras e comece a analisar todas as falas de Jesus. Lógico, o Senhor falou muito mais coisas que nós não sabemos, mas tudo que ele falou nas Escrituras, ele não perdia tempo na sua fala, irmãos. Intencional. Com as pobres, com os pecadores, sensível, amável. Com os fariseus, estudiosos e mestres, pancada, irmãos, que delícia! Ia na garganta dos caras, irmão, por quê? Porque, irmão, homem que entendia, irmãos. E para nós chegarmos nessa maturidade, nós precisamos saber o que, irmãos? Falar menos, irmãos. Versículo 3, irmãos. Quantos estão entendendo? Diz um amém, irmãos. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Irmãos, quando eu estava estudando sobre isso, um dos poderes que a língua tem, irmãos, é de dirigir ou conduzir pessoas a um determinado lugar. Quando eu estava estudando, dentro de um dos livros, ele deu os 2 exemplos que eu trouxe aqui para mostrar homens que foram poderosos na sua fala. Um foi poderoso no conduzir uma sociedade a um entendimento pleno e poderoso. Outro levou muitos à chacina e morte. Primeiro, Martin Luther King. Quem foi esse homem, irmão? Rapidamente. Foi um pastor batista, cujo pai é o avô, e avô também era pastor. Sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos dos Estados Unidos, nos anos 1960. Em agosto de 1963, a campanha antirracista atingiu o auge, quando mais de 200 mil pessoas participaram de uma concentração diante do monumento de Lincoln, em Washington. Na ocasião, Luther King pronunciou seu famoso discurso: eu tenho um sonho de que um dia em meu país os meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter, irmãos. Esse homem, com o poder da sua fala, levou um país a se render a isso, irmãos. Um país totalmente, irmãos, criminoso, racista. E hoje, irmãos, eu não sei se eu amo assistir NBA e basquete. Abril, vai chegar o dia da morte, 4 de abril. Foi quando um atirador branco matou ele. Irmãos, você tem que ver. Eu vejo os caras na NBA e os caras choram, fazendo homenagem para ele. Os caras choram, irmão. Porque o quanto foi impactante o poder da fala daquele homem numa sociedade, num mundo racista. O poder da palavra, irmãos. Qual é o poder que ela tem, irmãos? Só que existe um outro homem, irmãos. E esse homem, Adolf Hitler, irmãos. Um homem que com a sua oratória, irmãos, levou muitos judeus à chacina, irmãos. Com a sua oratória, ele mudou a cabeça dos alemãos, levou eles à guerra, irmãos.
Muitos morreram de forma cruel, irmãos. Crianças, mulheres, irmãos. E aqui eles falam de 2 filmes que é até terrível de ver. O Holocausto e o Pianista. Filmes que retratam um pouco da maldade desse homem que usou a sua voz para transformar a cabeça de uma nação contra os judeus, irmãos. Sabe o que é isso, irmãos? O poder da língua, irmãos. A pergunta que fica para nós é como nós estamos usando o nosso falar, irmãos. Eu trouxe aqui 2 homens que mudaram, foram radicais, irmãos, na sua época. Homens de oratória poderosas, que usaram um para o bem da sociedade, outro para a chacina, para o mal da sociedade. Só que o que é mais triste, irmão, vamos trazer no âmbito nosso, irmãos. O que mais nós vimos são homens que estão à frente de denominações, acabando com a vida da igreja, irmãos. Destruindo irmãos. Homens que estão aconselhando divórcios dentro da igreja. Homens que estão acabando com a unidade da igreja em favor do seu benefício, bolso cheio, barriga cheia, irmãos. Homens que se perderam da pureza do evangelho. Porque as obras da carne começaram a falar mais alto, irmãos. Tiago vem combater isso. Ele dá 2 exemplos, 2 figuras de linguagem, irmãos. Simples, o cavalo e o navio, irmãos. De fato, a gente sabe. Eu não sou dessa área, mas o Alexandre, né, o Xandão, ele já teve cavalo, conhece um pouco mais. Sabe que um cavalo que é indomável, irmão, é difícil, irmãos. E ele é um instrumento que pode até matar pessoas, irmão. A força que ele tem, irmãos. Só que ele domável, irmãos, cara, ele ajuda você. A gente sabe dos homens, na época, os caras sempre usavam cavalos, o quanto eles percorriam, o quanto era bom, benéfico isso, irmãos. Por quê? Por causa do freio, ser domável. E aí Tiago vem falar de nós, irmão. Ele fala assim, irmãos, se você não for domável, você pode matar outras pessoas. Tem que ter freio. Você ser domável. Paulo vem falar do navio, irmãos. Quem aqui já fez cruzeiro, irmãos? Eu tive a oportunidade de fazer cruzeiro na Lua de Mel, irmãos. Como é lindo, irmãos. Irmãos, quantos andares, elevador, irmãos. Parece um rei, irmão. Só que você vai no leme, irmãos. É algo tão pequeno, irmãos, que direciona todo aquele navio, irmãos, para onde a gente vai, irmão. E aí ele brinca, se é um navio sem leme, o que acontece, irmão? Morte, irmãos. Quantas pessoas estavam naquele navio e se dá alguma coisa errada, porque o cara... Quantas crianças, irmãos. Paulo vem falar sobre a língua, irmãos. Olha só como... O que ele usa, irmão, para nos trazer, com o poder a nossa língua tem, irmãos. Ela é tão pequena, mas ela pode levar tantos à ruína e à morte, irmãos. O poder do falar mal uns dos outros. Nós precisamos aprender a parar com isso, irmão. Quando nós falamos do 5 ao 8, ele vem falar sobre que a língua tem poder para destruição, irmãos. Foi os versículos aqui que eu falei sobre o fogo. A gente sabe que, irmãos, eu trabalho numa empresa de papel celulose. Só para os irmãos entenderem. E teve um caso há 6 meses atrás, que quando eu dou integração, que às vezes eu preciso dar integração emergencial para algumas empresas, eu sempre uso esse exemplo. Há 6 meses atrás. Então, assim, o ouro da Klabin é papel. O ouro da Klabin. Então, assim, esses caminhão que você passa de um monte de papel amarradinho, tudo, aquilo lá para nós é ouro, irmão. Para muitos é só uma fedido, para nós é ouro na Klabin. Irmãos, nós temos um pátio, que fala que é o Central de Aparas, que é um monte de fardo desse papel, um monte. Aquilo ali, irmão, para os diretores, é o tio Pati, sabe? É ouro, é dinheiro naquele papel. E o que aconteceu, irmãos? Há 6 meses atrás, encontraram uma bituca de cigarro acesa no meio da Aparas, irmãos. Irmãos, de coração, eu fui da brigada da Klabin, o Alexandre que trabalha lá sabe. Se pega fogo ali, esquece de chamar bombeiro, irmão. Tem que chamar só para cercar, tem que deixar pegar fogo, irmão. Não consegue apagar mais. Porque a gente sabe que o incêndio, como que é, irmãos? Se apaga num lugar, foi pro outro, irmão. Olha a língua, irmão, vai correlacionando aí. Aí se apaga no outro, irmão, já tá pegando no outro, irmão. E é muito rápido, irmãos. É igual a fofoca, não é, irmão? Aconteceu um negócio aqui no Japão, já todo mundo sabendo, irmãos. Olha como que ela é terrível. E dentro disso, irmãos, ele vem a usar o termo da fagulha na floresta, e eu trazendo para... Irmão, pegou, é só cercar os demais para não perder o resto. Porque aquilo ali já foi.
Deixa eu falar um negócio pra você, tem muitas coisas, irmãos, que a gente já lançou, que não tem como voltar mais, irmão. Sabia que tem muitos casamentos maus hoje, porque a palavra foi lançada há mais de 10, 15 anos, e não houve perdão genuíno ainda, irmãos? Tem muitas pessoas machucadas com os pastores que vieram, porque os caras foram maus, irmãos. Maldosos, irmãos. Maldosos no falar, irmãos. E esses caras se perdeu faz tanto tempo e não sabem disso, irmão. Estão tão cegos no seu egoísmo, de querer ver uma igreja grande, que, irmãos, aí, sabe, lógico que a gente sabe que tem um outro lado dos rebeldes da vida, irmãos. Mas eu estou trazendo o âmbito do falar, irmãos. Como ele é maldoso, como a língua é terrível, irmãos. Ela é indomável, irmãos. Só que, irmãos, quando a gente vai olhando nesse termo, a língua também, ela pode trazer cura para nós, irmãos. E eu queria fechar essa parte do falar uns aos outros falando sobre coisa boa, irmãos. Eu não sei você, mas eu, por muitas vezes, fui abençoado com pessoas que falaram coisas tão boas para mim, irmãos. Tem dia que nós não estamos bem mesmo, irmão. Sabe? Tem dia que nós, pastor, sofre também, irmão. Chora. Tem dia que dói, irmãos. E sabe como é gostoso se sentar com alguém e a pessoa, sabe, como um bálsamo na nossa vida, sabe, irmão? Bota cair no mundo, irmão. A pessoa sempre tem uma palavra de Deus, irmãos. Sabe, irmão? Bálsamo mesmo. Quantas vezes eu cheguei pro Cris, irmão, mal. E aí o Cris, vem aqui, calma. Quantas vezes o Cris estava, irmão, pistola, irmão. Ansiedade batendo no peito, o coração saindo pra boca. Aí vem eu, calma, chega aqui, mano. Mano, olha tudo que nós já estamos vivendo, mano. Que poderoso. E a palavra de Deus vem falar, olha, mano, que é como uma fonte, irmãos. Só que para nós, quando a gente fala de uma fonte de águas, a gente tem água na nossa casa. Mas quando você vai olhar naquela época, quem vivia no deserto, irmãos. E aí eu me lembro da história, sabe de quê, irmão? De Agar com seu filho Ismael. Em Gênesis capítulo 22, fala de uma mulher que o seu filho, ela estava pronta a morrer, não tinha mais água, irmãos. Quem lembra dessa passagem, irmãos? E aí ela deixa o seu filho no lugar, porque ela não queria ver o filho morrer de sede, irmão. E aí o anjo fala, Deus ouviu Ismael. Calma, mulher. Eu vou fazer dele uma grande nação. E na hora que ela olha de novo, tem um poço de água, irmãos. O que aquela água representou para aquela mulher? A vida do seu filho, irmãos. Saúde, esperança, sonhos de novo, irmão. Nós precisamos ser bálsamos e fonte na vida dos irmãos, que são a nossa família. E não trazer maldição, opressão e morte. Nisso o mundo já é bom de fazer. O diabo veio para isso, irmãos. Matar, roubar e destruir. Mas a igreja está matando também. De uma forma sutil. Irmãos, como eu falei, irmãos, Tiago vem falar sobre uma fonte a jorrar. Como que nós vamos ser igreja se nós estamos matando os irmãos de sede? Nós precisamos mudar isso em nós, irmãos. Ele vem falar, sabe o que, irmãos? Que é como uma árvore frutífera, irmãos. Frutífera. Que dá bons frutos. Irmãos, e a gente já aprendeu aqui que nós damos frutos não para nós comer, mas para quem comer? Para o outro comer. E o que a fruta nos representa? Vida, irmãos. Uma vida saudável, irmãos. Só que não, nossas mesas, às vezes, trazer vida, está matando os irmãos. Irmão, deixa eu um apelo pastoral para os irmãos. Se você ainda não compreendeu que a mesa é para cura e não é para fofoca, não leve o irmão na sua casa, por favor. Você não tem condição ainda disso. De coração, abrindo meu coração. Eu não perco tempo mais na mesa, irmãos. Não perco mais. Nós vamos sentar, nós vamos se conhecer, mas nós vamos ter que falar do Evangelho. Nós vamos ter que falar dessa fonte a jorrar, irmãos. Porque é disso que nós precisamos, irmãos. Mas, irmãos, de coração, nós temos que parar de falar mal dos irmãos. Ou nós vamos ser uma igreja que louva ao Senhor, família Nazarena, uma família em Piracicaba, glória a Deus. Está escasso isso, eu também acho, está escasso. Igrejas verdadeiras, que amam o Senhor. Mas nós temos que lembrar que Deus está edificando a sua igreja, nada mudou. São a minoria? São, mas Ele está. Só que
Como eu falei para os irmãos, é um ano da gente dar um passinho um pouco a mais, irmão, e começar a avaliar algumas práticas sutis, nossa, que realmente são maus para a vida dos irmãos. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser fonte a jorrar, ser árvore frutífera e não lugar de fofoca, murmuração, em nome do Senhor Jesus. Quantos estão entendendo, irmãos? Amém, irmãos? Abra para mim, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 14. O que nós precisamos realmente mudar para ser uma igreja verdadeira? Muitos não têm coragem de falar porque tem medo de perder, irmãos. Mas quando eu venho olhar tudo isso aqui, como eu falei, irmão, a gente fica preocupado, mas o meu coração fica, nós estamos avançando num caminho, sabe, irmãos, sólido, irmãos. E se nós queremos de fato ser igreja do Senhor, nós precisamos ter coragem de tocar em assuntos que tiram nós da zona de conforto, irmãos. Em nome de Jesus. Posso dar uma dica para nós mudar para o segundo, irmãos? Você está com um problema com alguém? Chame o irmão. A palavra de Deus fala para a gente deixar a oferta, não fala? Fala ou não? Porque o maior mandamento é o quê? Amar a Deus e amar o próximo. Quando nós não amamos o próximo, falamos não dele, nós estamos agindo contra a lei de Deus. E a palavra de Deus fala, cara, você está com um problema com alguém? Deixa a oferta. Não adianta, pode ser a oferta mais bonita, Deus não aceita, irmãos. Deus conhece a profundidade do nosso coração, da nossa mente, irmão. Por favor, uma dica, irmãos. Está com um problema? Procure, seu irmão. Mas lembra, nós precisamos ser sinceros, mas nós temos que ser o quê? Sensíveis, irmãos. Gálatas capítulo 5, versículo 14, irmãos. Versículo 13. Segundo o verbo, Senhor, segundo o mandamento mútuo, irmãos. E deles vai ser mais curto, porque faz parte do primeiro, irmãos. Porque vocês, versículo 13 de Gálatas 5. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber qual é, irmãos? Amem o seu próximo como a você. Versículo 15. Mas se vocês ficam o quê, irmãos? É até engraçado de ver ouvir isso aí, né? Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente o quê? Segundo o verbo que nós vamos compartilharmos. Segundo o mandamento mútuo. Não mordam e nem devorem uns aos outros. Deus tem nos levado, irmãos, dentro desse mordam e devoram uns aos outros. Eu já de coração, tá? Agora estou falando eu, como pastor dessa igreja. Eu acho que ela já vai um pouco além. Eu tento, nós pastores analisamos a igreja, tá, irmãos? Normal. E eu não consigo ver, porque quando fala de morder ou devorar, fala de ódio, irmãos. Tá falando sobre ódio de uns aos outros, sabe? Tá falando, sabe, do você não querer ter prazer, não querer, mas ter relação, sabe? Eu não consigo ver a nossa igreja dessa forma, irmãos. De coração. Mas é um cuidado que nós precisamos ter, irmãos. Porque sabe o que Paulo está falando em Gálatas, capítulo 5? No livro de Gálatas, rapidamente, nós já vamos terminar, irmãos, mas presta atenção em mim. Fala sobre duas classes de pessoas. Os legalistas e os libertinos. Amém, irmãos? Os legalistas são os caras que viviam na lei, irmão. Então os caras da circuncisão, porque os caras tinham que ser circuncidados. E aí os gentios sendo totalmente sendo ganhados pelo Senhor, Paulo fala, não, a circuncisão está aqui, ó. E aí, mano, Paulo teve que ir na carta de Gálatas corrigir esse povo legalista, que tudo via problema, quase eram os fariseus, irmãos, dando trabalho para a vida da igreja. Por outro lado, tinha os libertinos, que era o quê? Uma vez salvo, de fato, eu não vou debater isso com vocês, irmão. Mas assim, eu estou falando daquele que se perde no entendimento do calvinismo, que é o que? Uma vez salvo, estou de boa, posso pecar à vontade, vamos meter o pé na jaca e vamos curtir, porque no final, Dani, eu sou predestinado. Glória a Deus. E aí Paulo vem falar, não, parça, os caras estão zoando, brincando com a graça. Virou hipergraça hoje. Hoje o mercado nosso é hipergraça, irmão. A graça perdeu o valor. Não, porque foi de graça. Foi sim, um pai deu o filho para morrer na cruz. Foi graça para você. Né? Porque o pai que entregou, não, doeu de ver o filho morrer na cruz. Então, irmãos, ele está falando para esses dois tipos de pessoa em Gálatas. E quando ele chega nesse capítulo, sabe o que ele está falando, Dani? A liberdade cristã. Ele está falando sobre a nossa liberdade. Só que liberdade é complicado.
Porque para aqueles que são maduros, eles entendem algumas coisas sobre a liberdade cristã. Mas para alguns não. Por isso que Paulo vem corrigir em Coríntios sobre comer carne de porco ou não. Isso aqui, irmãos, está falando de liberdade, está falando sobre maturidade. Se o seu irmão se escandaliza, relaxa, não faz. Fica tranquilo. Deixa ele chegar num nível de maturidade. Para que você possa ganhar seu irmão, porque nós não podemos perder. Nós somos uma família. E Paulo estava corrigindo aqui, falando sobre a liberdade. Por quê? Ainda os caras estavam querendo que um povo se circuncidasse. Pode ler no capítulo 5, no começo. E Paulo está falando assim, cara, liberdade cristã não é isso. E ele começa a falar sobre o amor uns aos outros. Ele vem falar aqui. Porque, irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Porque os caras estavam se perdendo. O libertino estava aproveitando da liberdade para o quê? Para curtir, irmão. Vamos tacar o pé na jaca e vamos embora. Mas Paulo fala o quê? Ei, sejam servos uns dos outros. Nós nem falamos nisso ainda. Vamos chegar. Ele fala, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, o quê? Ame o próximo como a ti mesmo. Mas ele fala, mas cara, vocês estão se devorando, os caras estão... Havia ódio entre eles. O povo da circuncisão, os legalistas. O povo da não, os libertinos. Irmãos, como eu falei, eu não consigo enxergar isso hoje. E olha que eu estou nas mesas. Eu já conversei com irmãos. Calma, irmãos, fiquem tranquilos. Que às vezes chateou com algumas coisas. Normal, irmãos. Eu também, como pastor, me chateio. Só que eu nunca consegui ver ódio de alguém. Porque, irmãos, eu já fui de igreja, irmão. Misericórdia. Que os caras só faltava se pegar, irmãos. Que eu não tinha relação. Quando o Alê chegava no ambiente, o cara saía fora, irmãos. Se nós fazer isso aqui, irmãos, aí você vai ver o processo, irmão. Irmão, de coração. Sabe, irmãos, aquele negócio de ser... Chegou, irmão, você... não quero ter relação. Cortar a relação com ele, porque... Irmão... Sabe, eu não consigo examinar isso. Pode ser que esteja sutil. E aí que é a preocupação. Mas o que nós precisamos aprender, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que dentro disso, irmãos, nós precisamos tomar cuidado porque a maioria das pessoas que têm odiado os irmãos, têm devorado os irmãos, e isso é muito sutil, tem dado lugar às obras da carne, irmãos. E no outro verbo, para nós terminar, e o outro aqui, por isso que eu falo uma coisa está ligado na outra, que é no mesmo capítulo, versículo 25 e 26. Coloca para mim, Xandinho, Gálatas 5, eu vou juntar os dois aqui para nós finalizar. Gálatas 5, 25 e 26. Diz assim a palavra de Deus: se vivemos no Espírito, andemos também no quê? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo o quê? Inveja uns dos outros. Eu quero juntar tudo isso num bolo só para a gente terminar. A partir do texto que Paulo fala, pare de se devorar, não faça isso, lembra da lei, amem uns aos outros, ele começa a falar das obras da carne. Quais são elas, irmãos? Rapidamente. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão ao quê? Então, quando nós vamos falar sobre esse outro mandamento de não fazer, do devorar uns aos outros, está falando sobre isso, irmãos. Por quê? Por que nós devoramos o irmão? Muitas vezes, inveja, muitas vezes, discórdia, ciúmes, egoísmo, irmãos, facções. E tudo isso sabe o que é a obra da carne, irmãos. E aí a gente está almejando tantas coisas na vida em Cristo, mas a gente ainda tem vivido as obras da carne em nós. Só que é algo, irmãos, que eu não consigo avaliar aqui. Lógico que nós vamos avaliar através do quê? Do fruto do Espírito. Nós vamos ler aqui para terminar. Mas, irmãos, é algo muito pessoal. Porque a gente pode até se parecer de árvore boa. Só que quando você vai buscar um fruto, não tem, irmãos. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Porque às vezes a nossa árvore é até bonita. Verde. Mas na hora que você vai cavocar lá, não tem, irmão. E se tem, está podre, irmãos. E muito disso, sabe o que é, irmãos? Obra da carne. Paulo vem falar sobre isso, irmão, sobre egocentrismo. E aí, só que tem um outro problema, que é sobre isso que eu queria terminar. De coração, irmãos.
Como eu falei, eu não consigo ver tantas coisas assim, mas uma coisa a gente precisa tomar cuidado. Quando Paulo vem falar sobre não nos deixemos, versículo 26, possuir de vanglória, provocando uns aos outros, irmãos, ele acabou de falar, sabe o quê? Do fruto do Espírito. E quando ele fala sobre o fruto do Espírito e fala para você não provocar um ao outro, me vem, sabe o quê, irmãos? Dons. Porque é facinho nós dividir a igreja aqui com isso, irmãos. Mas o fruto do Espírito é, versículo 22, para a gente poder orar e terminar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, língua. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e seus desejos. E aí ele entra, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. E ele fala para a gente não provocar. Irmãos, quando eu olho o fruto do Espírito, é dom isso também, irmãos. Dom de amar. Dom de ser paciente, irmãos. Dom de ser manso. É dom, irmãos. Deus nos dá esses dons. E nós precisamos aprimorar o fruto do Espírito. Isso é para todos nós. Para quem que nós estamos fazendo? Deus deu diversos dons para os irmãos aqui. Isso é fruto do Espírito, irmão. Só que quando nós entendemos o nosso lugar no corpo, no servir, irmãos, nós não provocamos um ao outro com aquilo que Deus nos deu. Nós servimos uns aos outros. Nós não nos colocamos como superior, irmãos. Nós nos reduzimos a nada para servir o corpo, que é a igreja. O problema é que nós estamos sendo imaturos com os dons que Deus nos deu. Por isso que nós estamos provocando uns aos outros. Mas é o que a igreja reunida vai viver em comunhão. Não é a voz do Felipe, é a voz da igreja. Não é a voz do pastor Cris, é a voz da igreja. Não é o violão do Rodolfo, a guitarra do Alain, a bateria do Mateus, não é o melhor professor, é a comunhão da igreja, é a multiforme em comunhão, cada um recebendo e doando, não se provocando, mas servindo, sendo fonte, sendo fruto para os irmãos. Só que nós gostamos de provocar, sutilmente, e nós não devemos fazer isso, irmãos. Dentro disso, eu concluo da seguinte forma: para que nós possamos não falar mal uns dos outros, não devorar uns aos outros e não provocar uns dos outros, nós precisamos de uma coisa: fruto. O fruto do Espírito. Irmãos, e uma vez eu estava estudando, e eu não lembro se foi o Leandro ou se foi o Douglas que falou, Gonçalves, que ele falou que toda vez que você olhasse a palavra fruto na Bíblia, você trocaria com o resultado. Então, porque o fruto é o resultado de toda uma semente que foi lançada até ela chegar numa árvore grande, e ali é o resultado daquilo que você plantou. Então, o fruto do Espírito é o quê? O resultado do Espírito. Se nós estamos praticando tais coisas, pode ser que nós não estamos vivendo uma vida no Espírito, irmãos. Porque você já viu Jesus falando mal de alguém, irmãos? Você já viu Jesus devorando alguém, irmãos? Você já viu Jesus provocando alguém, irmãos? Pelo contrário, a palavra de Deus fala que ele se esvaziou. E mesmo sendo quem? Deus não esteve como o quê? Pelo contrário, o que ele fez? Se humilhou. Até a forma de servo, de escravo. E ele serviu a nós. Honrou o Pai com a morte. Morte do quê? De cruz. Irmãos, e quem é a pessoa do Espírito, irmãos? O problema é que nós não sabemos quem é o Espírito Santo. Nós não desfrutamos de uma vida com Ele, irmãos. Esse é o problema. Nós não sabemos e não desfrutamos dessa vida. Porque se há Espírito Santo em nós, o Espírito Santo diz que habita em mim, habita no irmão, habita no Erison, habita no Paulo. É o mesmo Espírito, amém, irmãos? Como que eu posso falar mal do irmão? Só pode ser obra da carne, irmãos. Como que eu posso odiar o irmão? Só pode ser obra da carne. Como que eu posso provocar o irmão? Só pode ser obra da carne. E maldita é a carne nossa, que não morre, irmãos. Maldita. E eu queria terminar orando com vocês, irmãos. Que nós possamos buscar uma vida no Espírito, irmãos. Eu quero orar por uma classe de irmãos que estão aqui hoje, que até hoje estão com palavras ecoando na sua mente, palavras negativas, irmãos. O poder da igreja hoje, sabe qual é, irmãos? De curar a nós. Sabia que a igreja tem poder para curar pessoas, irmãos?
A igreja tem poder para perdoar pecados, irmãos. Nós somos o corpo do Cristo. E eu, junto com os irmãos, quero orar por cura. Tem muitas pessoas que são depressivas por causa que tem palavras que estão fixadas dentro dela e não saem jamais. Às vezes foi o pai que falou. Às vezes foi a mãe que falou. Às vezes foi o esposo que falou. Às vezes foi a irmã. Foi a família. Foi alguém da igreja, irmão. E nós estamos com isso ecoando até hoje dentro de nós. Ecoando de nós. E eu não quero, não é nada autoajuda aqui não, irmão. Mas, irmãos, nós precisamos ser curados por toda a palavra e seta que foi lançada dentro de nós, irmãos. Você não é uma pessoa que não presta, irmãos. Você é filho e filha de Deus, irmãos. Parece clichê isso, mas não importa se falaram mal contra você. Nós temos que conhecer as Escrituras e saber o que Deus pensa de nós, irmãos. E nós sabemos o que Ele pensa de nós, irmãos. Porque se nós não formos curados, nós vamos continuar ferindo outros irmãos. Pode ver, irmãos, pessoas que falam mal de alguém é porque sofreram com isso. E são machucadas, estão com isso dentro da alma, irmãos. Pessoas que têm ódio, pessoas que foram odiadas, irmãos. A gente só dá aquilo que a gente o quê? Recebeu, irmãos. Só que há cura de Deus para nós, irmãos. Nós vamos repreender agora todo o mal, irmãos, sobre a sua vida, irmãos. E o desejo meu como pastor dessa igreja é que você saia daqui hoje sabendo quem você é. Nós já falamos muito sobre isso aqui na igreja. Mas vivendo com isso agora, irmãos. Não dá para ter ódio mais dos irmãos. Irmãos, tem um problema com alguém? Chama o irmão. Ele é o corpo de Cristo também. Tiago veio falar que ele é a imagem e semelhança de Deus, irmãos. João fala, nós sabemos isso. Primeiro João fala o que, irmãos? Que nós que falamos que amamos Deus, mas não amamos o irmão, nós somos o quê? Mentiroso, irmãos. Eu estou relembrando algumas coisas aqui para ficar no nosso coração, irmãos. Não dá mais para ser esse tipo de igreja, irmãos. Eu não aguento mais, irmão. Picuinha, fofoca, mimimi, irmão. Não dá mais, irmão. Não dá mais. Ah, mas o irmão falou isso. Irmão, relaxa, irmão. Chegou no C, chama o irmão para conversar. Que toda fofoca pare no ouvido e na conversa de um irmão maduro nessa igreja, em nome de Jesus. Para. Ah, mas... E outra, irmãos, nós já falamos aqui, eu vou orar com você. Mas e outra, nós sofremos porque nós não dialogamos, nós só deduzimos. Mas com tudo isso, irmãos, mais uma vez, a raiz de tudo essa amargura, de tudo isso, é porque nós não estamos bem, irmãos. Ou nós estamos longe do Senhor, que estamos mal com a gente mesmo, e nós precisamos ser curados pelo Senhor. Deixa eu orar por você em nome de Jesus, irmão. Feche teus olhos, querido. Você que está tendo algum problema, irmãos, coloca a mão no seu coração. Sei que até hoje tem... Eu sei que palavras são complicadas, irmãos. A gente lembra, irmãos, pode ter passado 10, 15, 20, 30, 40 anos, a gente lembra, irmãos, eu sei. Mas o Senhor Jesus pode colocar um ponto final nisso, irmãos. Se der tempo de reconciliação, glória a Deus. Se a pessoa está longe e não dá mais, vira a página, irmãos. Vira a página. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui, Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui, Senhor. Porque a família está reunida, Senhor. Porque o tabernáculo de Deus está aqui, Senhor. O Senhor está aqui. Só que eu quero orar, Senhor, por uma cura específica nessa noite. Cura as pessoas que, meu Pai, até hoje tem palavras ecoando dentro da sua mente, do seu coração. Palavras negativas, palavras de morte. Palavras, Senhor, que levaram nós a desanimar e desistir da nossa caminhada e ministério com o Senhor. Que tudo seja, meu Pai, perdoado, seja curado pelo poder do Teu Santo Espírito, agora em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Que todo espírito de morte vá embora desse lugar, Senhor. Que todo demônio, Senhor, que tem feito pessoas a pensar em morte, Senhor, vá embora desse lugar em nome de Jesus. Que haja cura, Senhor.
Espírito Santo encontra nos mais profundos corações e mente aquilo que precisa ser confrontado, exposto e curado, Senhor. Faz isso no coração dos irmãos, Senhor. Por quê? Porque eles são a minha família. Eles são membros do mesmo corpo que eu. E nós não podemos estar bem quando alguns irmãos estão mal, Senhor. Nos dá dor um pelos outros em nome do Senhor Jesus. Que a nossa mesa seja a mesa de cura, de fonte de águas vivas, e não mesa de murmuração, de falar mal, de fofoca. Nós repreendemos toda fofoca em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Convence os irmãos, não é a palavra do pastor Felipe, é o evangelho do Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, Pai. Nós não podemos, meu Pai, devorar uns aos outros. Nós somos filhos de Deus. Por isso, Senhor, sonda os nossos corações. Sonda os nossos corações, Pai. E se o Senhor encontrar algo mal, que pessoas aqui tenham coragem de nos procurar, abrir o coração, colocar as coisas à mesa e ser curada pelo poder da igreja que vem através do Senhor, Pai. Que a nossa igreja, Senhor, que é tua, a igreja que nós participamos, é uma honra, seja uma igreja que se ama verdadeiramente, Senhor. E que toda picuinha, Senhor, que toda fofoca, Senhor, caia por terra, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Faz isso em nós, Senhor. Que nós possamos, a partir de hoje, virar uma página, Senhor, de palavras más, Senhor, que, meu Pai, nos sondaram e nos atrapalharam de fluir há muito tempo, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Em nome de Jesus.